O programa de pós-graduação em Ciências Militares, ele nasce juntamente com o Instituto Meira Matos, que foi uma iniciativa que a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército encontrou para organizar a sua pesquisa, os estudos estratégicos e a gestão do conhecimento no âmbito da escola. Cumpre um outro papel, que é também se relacionar com as instituições de ensino de universidades e outros institutos congêneres que trabalhem ou que estudem, que tenham o seu objeto de pesquisa, a área de defesa. O primeiro documento de defesa que se tem registrado é a Política de Defesa Nacional. Ela é um embrião que vai desaguar em 2008, 2009, na própria Estratégia Nacional de Defesa. E essa Estratégia Nacional de Defesa, ela traz em seu bojo a necessidade de criação de cursos para civis e militares e desenvolvimento de pesquisa na área de defesa. A criação do Meira Matos e do seu programa de pós-graduação em Ciências Militares, ela vai nesse sentido, de poder cumprir o seu papel produzindo conhecimento relevante na área de defesa, ao mesmo tempo proporcionando condições para civis e militares desenvolverem suas pesquisas, serem capacitados num curso estrito sensu, que possam ser úteis tanto para o Exército, como para a defesa, como para a sociedade. Estudar no PPGCM definitivamente sair da sua zona de conforto, porque não é uma instituição civil de pesquisa como a gente está acostumado nas grandes universidades. É algo diferente. O PPGCM tem alguns diferenciais, a meu ver, né? O primeiro deles é um ambiente extremamente heterogêneo. Você tem gente de diversas regiões do país, você tem gente de diversas formações também da graduação e da pós-graduação, então é um ambiente interdisciplinar. Além disso, você encontra uma heterogeneidade também nos assuntos que são abordados e afeitos à defesa nacional, às ciências militares. O diferencial do PPGCM é simplesmente você vai estudar a defesa onde a defesa está acontecendo agora, né? O PPGCM ele é localizado em uma das mais importantes escolas de formação do oficial dentro do Exército Brasileiro. Nosso grande diferencial é a integração civis e militares em um programa de pós-graduação com mestrado e doutorado acadêmicos. Os programas de outras instituições militares da área de ciências militares, ciências navais, aeroespaciais, são programas profissionais. Acho que o ponto mais importante é que a gente carrega esse componente empírico da experiência de campo. Ao mesmo tempo, a gente tem esses alunos militares e os nossos alunos civis pensando a partir de matrizes teóricas, não pensando só o componente empírico, ele é importante, mas pensando a produção de conhecimento também a partir de outras bases, das bases científicas, outras que também são relevantes e que tanto alunos civis quanto os militares têm acesso, têm contato, produzem. Eu diria que a gente tem esse diferencial, mas esse diferencial transcende para também outras dimensões acadêmicas. O diferencial do PPGCM é exatamente essa vivência com o que chamamos de capacidade operacional das Forças Armadas. Ele compreende um pouco melhor o universo, né, das questões atinentes à guerra. Isso dá mais condições para ele refletir academicamente sobre os assuntos da política internacional e especificamente dos conflitos e das guerras. O diferencial do programa de pós-graduação em Ciências Militares é a capacidade de pensar defesa e entender defesa de uma maneira sistêmica. Defesa não deve ser compreendida apenas como um assunto militar, mas também como uma responsabilidade civil na sociedade. E o PPGCM tem uma função decisiva em disseminar esse conteúdo e esse conhecimento na sociedade. Dessa maneira, os alunos que saem do PPGCM, assim como os professores em diversos eventos e palestras no Brasil e no exterior, ajudam a criar um pensamento brasileiro em defesa e ajudam na melhor execução de políticas públicas na área. Eu costumo falar para meus orientandos e orientandos que estudar no PPGCM é uma atitude, né? Porque você faz uma atitude pró-democracia, porque democracia não é só um princípio, você tem que exercer todo dia. E aqui é um lugar onde a gente definitivamente exerce a democracia e o diálogo. Bom, um aspecto, acho que fundamental assim, na formação, né, de um aluno, né, ou de um pesquisador, eu acho que é justamente a capacidade de dialogar e transitar entre diversas instituições, né? Para um profissional que está, né, buscando se especializar em defesa, uma instituição como a nossa, né, que é um programa civil dentro de uma instituição militar,
dá esse componente, né, dual que é da própria área de defesa. Acho que o curso aqui ele oferece algumas possibilidades distintas das oferecidas aí fora. O principal é que nós estamos num ambiente militar, temos facilidade de acesso a pesquisas e a pesquisadores e também a militares que estudam essa área, o que também facilita. Esta integração entre civis e militares, nós temos uma gama de disciplinas basicamente única, que não será encontrada em outro programa de pós-graduação. Então, os nossos alunos têm essa possibilidade de construir uma carreira numa área absolutamente estratégica, numa área que é cada vez mais relevante, numa área que tem tido uma atenção cada vez maior da sociedade brasileira, dos entes políticos, dos entes, enfim, de toda a estrutura da sociedade brasileira. Acho extremamente interessante aos alunos de outras universidades virem fazer o programa aqui, pela possibilidade que eles têm de estudar numa instituição militar, de conseguir olhar a defesa a partir do olhar de dentro, mas não sendo militar, então trazendo a bagagem que uma instituição civil coloca e promovendo esse diálogo civil-militar na prática, né? Criando um networking com seus colegas de sala que vão ser amanhã ou depois futuros comandantes. A ideia de desfazer os mitos que existem entre civis e militares acho que é um outro fator bastante importante. O PPGCM daria ao aluno de outras instituições, especialmente universidades federais, com suas graduações em Relações Internacionais, Ciência Política, dentre outros campos aparentados às ciências militares, teriam uma experiência diferente, porque conheceriam a força, especialmente o Exército Brasileiro, por dentro. Não somente no dia a dia, tendo aulas na escola de mais alto nível do Exército Brasileiro, mas também em visitas e viagens que o curso oferece a esse aluno. Especificamente da área de pesquisa, eu gostaria de destacar a existência de grupos de pesquisa. Nós temos grupos de pesquisa em diversas áreas que são muito caras, aplicadas à área de defesa, distintas de outros grupos de pesquisa que nós temos na própria área 39, na área de Ciência Política e RI. A minha agenda de pesquisa, assim, ela é dividida em duas partes, né? A primeira delas voltada para o wargaming e simulações, ou também como teste de teoria ou de ferramenta de análise de transferência de políticas públicas. A segunda agenda que eu tenho de pesquisa, ela é voltada mais para estruturas de governança e análise de políticas públicas, mais especificamente análises comparadas no campo da defesa. Pensar o papel das Forças Armadas na Amazônia, em especial no Arco Norte, nas faixas de fronteira do Arco Norte, essa é uma grande agenda, né? Uma outra grande agenda é pensar parte de teoria da guerra. É pensar Clausewitz, é pensar quais são os grandes teóricos, quais são os grandes estrategistas, como que eles montam e como que você pensa uma disciplina, você pensa uma estratégia para um país. Na formulação da política de defesa nacional, na formulação de políticas públicas, né, com uma visão mais ampla. Eu pesquiso sobre cultura de inovação, especialmente no setor de militar de defesa. Como essa grande novidade chamada cyberespaço impacta a defesa, a segurança, impacta o pensar a guerra. Essa é a minha área de estudo. Então, toda essa área, especialmente voltada para a participação de tropas em operações de paz do Sistema ONU e especialmente a contribuição brasileira para operações de paz é o objeto da minha e da pesquisa do meu grupo aqui na ECM. Eu pesquiso a questão das migrações internacionais, como as crises migratórias afetam a soberania e principalmente a defesa dos Estados. Então aqui na ICM eu trabalho com a agenda de pesquisa da geopolítica, dos conflitos internacionais e a agenda da economia de defesa, pensando principalmente a inserção geopolítica da nossa base industrial de defesa. Como que a gente pode usar o arcabouço teórico de políticas públicas para olhar para o campo da defesa? Nesse sentido, temas como governança, transparência, integridade também estão contidos nessa agenda de pesquisa. Eu pesquiso a interface entre política de defesa e política externa, a formulação da política de defesa e a formulação da grande estratégia do Brasil em perspectiva comparada com outros países do Sul e do mundo. Eu pesquiso arte operacional, estudos de inteligência e a aplicação do poder militar no século XXI.
Uma questão que eu acho que é bastante interessante do nosso programa é que quase toda a pesquisa que nós produzimos, ela tem impacto sobre políticas públicas. As pesquisas do PPGCM têm um alto potencial de influenciar como as coisas acontecem no Brasil, em termos de defesa, em termos de organização das Forças Armadas, seja porque a gente tem uma proximidade com quem executa de fato a política, seja porque o corpo docente do PPGCM é super competente, capaz e está com esse foco de fato trazer contribuições de política pública. A história nos mostra que o Exército é um dos agentes políticos mais importantes do Brasil, né? E você vai estar dentro dessa instituição, produzindo pesquisa e tem uma capacidade de incidência muito grande, seja utilizando essas pesquisas para produzir políticas públicas ou pela socialização que você produz, né? Suas ideias circulando e contribuindo para o futuro do Brasil. Eu acho que é muito importante o aluno ele conhecer outros espaços, sobretudo o aluno que estuda defesa, que estuda segurança, que estuda, vamos dizer, assuntos que são afeitos às ciências militares. Esse aluno conhecer uma instituição militar e produzir uma pesquisa sob a perspectiva do civil, sobre assuntos ligados a questões militares, ele conhecer uma instituição militar e produzir esse conhecimento dentro dessa instituição é muito bom. Então, eu acho que ele traz uma pluralidade, ele traz uma visão diferente do que os militares estão acostumados, ele contribui, de fato, com a produção do conhecimento de ciências militares, que é tão importante para o nosso país e que ainda tem uma participação muito pequena de civis, e ele consegue, de fato, vamos dizer, ter outras instituições na sua formação, o que o credencia justamente a trabalhar em ambientes que são plurais. Grande possibilidade da criação de um cargo de analista de defesa, este aluno civil com mestrado e doutorado estará mais apto a esta carreira. Além disso, independente deste cargo, olhando para os projetos do governo que pensam, por exemplo, na área de segurança e defesa cibernética, um protagonismo maior do Brasil nas arenas internacionais que discutem a governança do ciberespaço, por exemplo, este aluno teria um enorme diferencial para este mercado de trabalho. A instituição, ela também oferece bastante suporte tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente, em termos de biblioteca, em termos de sala de aula, e também na participação de eventos, que eu acho que é extremamente importante para a construção do conhecimento científico. Na ótica do aluno, também é importante destacar a possibilidade de percepção de bolsas, né? Desde que o aluno seja elegível, mas o programa hoje tem um índice alto de atendimento à necessidade de bolsas. Nosso índice está hoje acima de 80% da necessidade de bolsas, tanto para mestrado como para o doutorado. Isso proporciona as melhores condições para que o discente realize suas pesquisas, frequente as aulas e aproveite o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa. Ultimamente, em relação às bolsas, nós temos tido muita sorte e, na verdade, é também fruto de um esforço, especialmente dos docentes e discentes. Nós conseguimos fazer com que nossa eficiência na entrada e entrega de alunos seja elevada e conseguimos apoio da FAPERJ e da CAPES no intuito de fornecer a todos os nossos discentes, a todos aqueles que desejam a bolsa. Isso tem sido muito bom, porque a escola está localizada num sítio maravilhoso, que é aqui na Zona Sul, na URCA, mas que é um local de caro moradia e sem apoio institucional, ou melhor, sem apoio de bolsa, a gente crê que ficaria bastante difícil atrair jovens pesquisadores. Vale destacar também a possibilidade de mobilidade nacional. Diversas associações de pesquisa interagem com o programa de pós-graduação em ciências militares, tal como a ABRE, tal como a ABED, tal como a DCP, e nós temos esses eventos nacionais, temos a capacidade de proporcionar que nossos alunos frequentem e participem desses eventos. Isso proporciona melhor experiência acadêmica aos nossos discentes, ao mesmo tempo que ele também pode começar a criar um network
na área que ele está estudando e pesquisando. Justamente essa vivência prática, né? Embora sejamos um programa mais voltado, né, para o acadêmico, a gente também consegue inserir alguns eventos e alguma dimensão prática, né? Então isso torna complementar, né, no processo de ensino e de aprendizado, né? Então isso faz com que, por exemplo, civis que nunca tiveram, né, ainda que sejam especialistas em defesa, mas que nunca tiveram a experiência prática de conhecer, né, unidades militares, OMs de perto, consigam aprender, né, na prática aquilo que viram somente em teoria. Muito bem. Nosso curso tem algumas especificidades, né? Então, investimos muito na formação do aluno. Todo aluno do primeiro ano, ele participa do chamado exercício no terreno. O que é isso exatamente? Ele acompanha em loco o planejamento de uma atividade, uma operação militar. Então, como estudante do direito, das relações internacionais, da geografia, da economia, da história, vocacionado aqui no nosso programa aos assuntos de defesa, ele consegue acompanhar como os militares preparam, né, uma ofensiva ou uma operação defensiva. Isso dá ao aluno uma capacidade de pensar tanto em termos analíticos quanto a compreender melhor o mundo das operações militares. Uma parte importante do aluno travar um contato com grandes exercícios, como o exercício no terreno, que é uma simulação de combate, o ASUVER, que também é um processo de simulação de combate conjunto das três forças, ou as viagens de estudos estratégicos, que são um momento em que esses alunos vão a campo, vão às regiões do país, tanto entender as estruturas militares, quanto entender estruturas de governo, estruturas macroeconômicas, estruturas sociais, estruturas culturais dessas regiões, como isso se relaciona com a defesa. Na tópicos introdutórios em ciências militares, que a gente oferece aos alunos a possibilidade de estar convivendo não só com os militares da escola, mas também com os militares de outras organizações militares. Por exemplo, o Secopab, ou então a Brigada de Infantaria Paraquedista, ou então o Centro Tecnológico do Exército, que dá uma oportunidade ímpar para os pesquisadores se aprofundarem na temática. Diversos, por exemplo, nas viagens de estudos estratégicos, ele terá a oportunidade de conversar com decisores de alto nível, nos governos de estados, em federações de indústria, federações de agricultura, dentre outros atores de relevo considerados no âmbito nacional. Ter a percepção sobre defesa do ponto de vista dos empresários, do ponto de vista do governo de estados, enfim, da sociedade como um todo. Então, vivenciar a defesa é algo absolutamente específico, algo absolutamente peculiar do nosso programa, que em outros lugares, enfim, a gente tem uma série de programas que têm as suas qualidades, mas nenhum deles carrega essas qualidades da possibilidade de viver essa imersão nas ações de defesa que o AECM e o PPGCM possuem. Bom, o PPGCM, nosso orgulho, acabou de receber a nota 5 na CAPES, depois de muito esforço de um corpo docente e de um corpo discente muito dedicado. Temos diversos projetos visando a melhoria e o aprofundamento de questões metodológicas, para promover o contato dos nossos alunos, tanto com a academia internacional quanto com a academia nacional. A nota 5 é um esforço enorme de todo mundo, todos os coordenadores que já passaram, os professores que já estiveram aqui. Um programa que iniciou seu doutorado em 2016-17, em menos de 10 anos, consegue obter a nota 5 por um esforço institucional, pessoal dos professores e dos discentes que aqui passaram. Bom, a nota 5 reflete para a gente um sinal de que o caminho é um caminho positivo, né? De que a nossa produção foi reconhecida pela CAPES, de que os nossos docentes e os nossos discentes têm trabalhado arduamente para elevar o nível do programa, e a nota 5 é um ponto de passagem, né? Quer dizer, a ideia do programa é ir além, né? É chegar na excelência máxima, né? Então, é ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente como um programa de referência. Hoje, a nota 5 já significa um pouco disso para nós, mas a gente mira sempre no ponto mais alto. Então, o nosso programa é um programa bastante jovem, um programa bastante recente, e já estar com a nota 5 nesse momento é algo bastante positivo. Mas para quem olha para nós e nos vê como uma oportunidade, como um caminho de construir a sua carreira, de
de ser um acadêmico relevante no âmbito das ciências militares e da defesa no Brasil, certamente essas pessoas que virão para cá virão também com essa ideia de mirar a nota 7, que é o nosso objetivo em algum tempo. Todas e todos são muito bem-vindos, né? Seja do Brasil, seja do exterior, das diferentes formações profissionais, porque tem espaço para pensar defesa, tem espaço para pensar as questões estratégicas do nosso país. Mulheres são muito mais que bem-vindas no PPGCM para pesquisar defesa, para pesquisar gestão e políticas públicas nesse campo, para pesquisar política internacional, relações internacionais, direito internacional voltado para conflitos. Os nossos professores, eles é um corpo docente bastante heterogêneo que abarca as diversas dimensões do que constitui esse campo da defesa, né? Nossas portas estão abertas para todas e todos, de todas as colorações de pensamento, gênero, raça. O que você quiser pesquisar, você é muito bem-vindo aqui. Por fim, gostaria de convidar a você, candidato civil ou candidato militar, nacional ou estrangeiro, que venha estudar defesa no programa de pós-graduação em ciências militares. O nosso programa é um programa que tem buscado cada vez mais a excelência, buscando os melhores alunos, os melhores pesquisadores, para que nós possamos cada vez mais produzir conhecimento de qualidade e entregar recursos humanos capacitados para o país. Lembrando que a carreira de analista de defesa está prevista na Estratégia Nacional de Defesa, ela é cada vez mais uma realidade. E certamente, aqueles que possuírem o curso de mestrado ou de doutorado na área de ciências militares, certamente estarão em muito boas condições para enfrentar um desafio de um concurso e de uma seleção para essa área.